Imagina ver demônios por todos os lugares por onde você olhar, seja dentro do seu trabalho ou até mesmo em uma igreja. Mas por mais incrível que pareça, essa história não foi tirada de um filme de terror e nem mesmo é algo sobrenatural. Essa é uma história real e você vai entender ela agora. Essa síndrome tem um nome um pouco difícil, ela se chama PMO, prosopometamorfopsia. É bem difícil até de se pronunciar, enfim. Mas também ela é conhecida como síndrome da face demoníaca. Essa é uma condição que faz com que o portador veja as pessoas com o rosto em uma forma demoníaca, como se ele realmente tivesse preso em um filme de terror. Essas imagens que vocês estão vendo aí na tela são representações de como os portadores dessa síndrome veem as pessoas ao seu redor. Os rostos podem parecer mais esticados, fora do lugar, com a textura alterada ou até mesmo com a cor alterada. A PMO afeta as pessoas de diferentes formas. Inclusive, alguns indivíduos também veem sua própria face deformada ao se olharem no espelho. Agora imagine a seguinte situação: você está andando em uma rua escura, sozinho, e vê um rosto assim, e não sabe diferenciar se está vendo uma criatura sobrenatural, uma alucinação ou se é apenas mais um dia comum na sua vida. Apesar de toda essa bizarrice de filme de terror, essa é uma síndrome que tem pouquíssimos casos registrados, e existe um grande porém que vocês já vão entender. Algumas fontes informam que são apenas 75 casos registrados no mundo, e outras fontes dizem que são 100 casos. Sendo 100 ou 75, são muitos poucos casos registrados. Em efeito de comparação, a prosopagnosia, também conhecida como cegueira facial, que é um distúrbio neuropsicológico que afeta a capacidade de reconhecer os rostos, mesmo os conhecidos, tem cerca de 136 milhões de casos no mundo. O porém que eu havia comentado sobre a síndrome é que existem muitos casos que são apenas subnotificados, ou seja, eles existem, mas não estão em registros oficiais. Isso ocorre porque há uma confusão entre o diagnóstico da síndrome e o diagnóstico de esquizofrenia. Essa é uma condição que altera o sistema nervoso, então ela pode se desenvolver após uma pancada na cabeça, após um ferimento na cabeça, casos de epilepsia, enxaqueca ou quando o cérebro fica sem oxigênio e nutrientes por um certo tempo. Um caminhoneiro americano do Tennessee, em 2024, relatou como ele vivia com essa doença. O caso do Victor Charra teria começado em 2021, quando ele acordou e seu colega de quarto estava com um rosto um pouco diferente. Era um rosto demoníaco, o qual provavelmente Victor nunca havia visto durante a sua vida, talvez somente nos filmes de terror. O colega de Victor tinha algumas características iguais das fotos que vocês viram antes: orelhas pontudas, olhos puxados e narinas dilatadas. Quando ele foi passear com seu cachorro, ele percebeu que não era só seu amigo que estava com a aparência diferente, mas todas as pessoas que ele viam tinham essa mesma aparência. Inicialmente, assim como acho que todas as pessoas reagiriam, ele achou que estava ficando maluco e pensou em se internar. Acredito que ele possivelmente achou que estava ficando esquizofrênico, pelo menos eu ficaria achando isso. Mas antes de qualquer atitude mais grave, Victor se consultou em um fórum online e acabou sendo respondido por um especialista que sugeriu o diagnóstico de PMO. E uma das coisas mais estranhas desse caso é que essa condição costuma durar pouco tempo, alguns dias ou semanas. Só que a de Victor já durava cerca de 3 anos. E eu procurei saber mais sobre o caso do Victor pra saber, né, se ele já curou essa doença, porque as últimas notícias que eu achei foram de 2024, então pode ser que ele nem tenha mais isso, mas eu não achei mais nada. Não achei redes sociais dele, procurei em IAs, mas também não me deram uma resposta satisfatória. E é isso. Não sabemos então se o Victor tá vivo, se ele já curou essa doença, por onde ele anda, não sabemos. Espero que saiam notícias mais recentes sobre ele, porque é um caso muito interessante, mas até então as notícias que temos são essas. Não se sabe ao certo o que de fato levou o Victor a desenvolver essa síndrome, mas como eu disse, é uma síndrome que mexe com o sistema nervoso e aconteceram 2 fatos na vida dele que podem ter colaborado para isso. O primeiro foi em 2007, quando ele bateu a cabeça ao sair do seu caminhão, que é o que eu menos acredito, e o segundo aconteceu 4 meses antes dele começar a ver as faces diabólicas, em 2021, quando ele sofreu com inalação de monóxido de carbono. E para quem não sabe, o monóxido de carbono é altamente tóxico e afeta severamente o sistema nervoso, então é o que eu mais acredito que pode ter causado essa condição ao Victor. Então por enquanto é isso que temos sobre a síndrome da face demoníaca. Caso saiam mais atualizações sobre o Victor, eu encontre mais coisas, eu trago outro vídeo aqui pro canal. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem sugestões de novos conteúdos pra eu trazer aqui pro canal, e assistam os últimos 2 vídeos do canal também, que são sobre icebergs, eu acredito que tenham ficado muito legais, então não deixem de assistir eles, vocês vão me ajudar bastante. Não se esqueçam de se inscrever no canal, se o botão de hype estiver disponível, apertem ele também, deixem um like, e é isso, espero vocês no próximo vídeo.